Boa noite, povo de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato, né? Sou fruto deste grupo de oração que leva o nome da nossa mãe, Nossa Senhora a Rainha da Paz, a qual sirvo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, neste ministério de pregação. Sou casado com a Celeida, tenho 2 filhos, a Laís, que hoje está completando 13 anos de idade, e o Daniel, que mês que vem está fazendo 7 anos, né? Muito feliz por estar aqui. Nós estamos na nossa semana da família, né? Dando continuidade à Semana da Família. E o tema de hoje é a família, uma resposta ao chamado de Deus. Família, uma resposta ao chamado de Deus. E partindo deste tema, né? Que a família é uma resposta ao chamado. Qual chamado seria esse? É o chamado ao sacramento do matrimônio, né? Nós leigos somos chamados ao sacramento do matrimônio. E eu não sabia, né? Fui estudando um pouquinho, que o matrimônio, assim como o sacramento da ordem, é um sacramento de serviço, né? Na Igreja Católica. Porque a união do cônjuge é vista como um serviço para o próximo e para a edificação do povo de Deus, refletindo a imagem do amor de Deus e o próprio Cristo na igreja. Nós sabemos que dentro das nossas casas nós temos a nossa igreja doméstica. E aqui, na nossa comunidade, nós somos todos irmãos, formamos uma grande família em Cristo Jesus. E eu convido vocês então, meus irmãos, a estarem pegando as suas Bíblias aí, na carta aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 17, não é isso? Está o título aí, né? Vocação de Paulo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve àquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei para Damasco. Amados irmãos, a palavra de hoje nos fala da vocação e do chamado de Paulo. E é importante nós salientarmos isso, porque assim como Paulo foi chamado ao apostolado, nós leigos somos chamados ao sacramento do matrimônio. Ou seja, quem não é chamado ao sacramento da ordem ou consagrado a uma vida religiosa, deve buscar o sacramento do matrimônio, que é um serviço também à nossa igreja, né? Porque confere aos cônjuges uma graça especial para viverem a sua vocação de construir uma família, edificar uma família cristã. O casamento, meus irmãos, em si, ele não pode ser apenas visto como uma realização pessoal dos noivos ou como um evento social. Os cônjuges, quando estão no altar, eles não fazem uma aliança só entre si, mas também com o próprio Deus.
Eles prestam juramento perante a comunidade, mas também perante a Deus. A Santa Giana Beretta de Mola nos diz: o matrimônio não é para te fazer feliz, mas para te fazer santo. O matrimônio não é um conto de fadas, nem uma busca egoísta pela felicidade. Ele é, acima de tudo, um caminho de santidade. Santa Giana, ela nos lembra que quando nós dizemos o nosso sim, o marido e a esposa, eles assumem a missão de ajudar um ao outro a chegar ao céu. A família, meus irmãos, é o mais belo projeto de Deus desde a criação do mundo. Por isso, ela precisa ser discernida, planejada, com muito zelo, com muito cuidado. A música do Padre Zezinho, né, que fala da família, ela começa dizendo assim: que nenhuma família comece em qualquer de repente. Daí nós partimos, meu irmão, que há etapas, passos a serem dados. Eu vou falar uma coisa aqui que eu conheço, né? Talvez vocês também já tenham visto, que é muito comum hoje os casais estarem pulando etapas, né? Há casos em que um casal se conhece num dia, no mesmo dia vão para a cama e no outro já estão morando juntos. E a pergunta que fica é: será que isso vai dar certo? Onde Deus entra nesse relacionamento? Será que essas pessoas estão buscando formar uma família? Meus irmãos, Deus tem tanto apreço pela família, que quando Ele enviou o seu Filho ao mundo, Ele escolheu uma família para Jesus. Uma mulher cheia de graça, chamada família, e um homem justo, íntegro, chamado José. Deus quis que seu filho nascesse, fosse criado e educado numa família. A família, meus irmãos, é o nosso porto seguro. É ali que nós nos sentimos amados, protegidos. A família também é a nossa igreja doméstica. É ali que as crianças aprendem a rezar, a orar, a honrar o pai e a mãe, a respeitar os mais velhos. É na família que as crianças aprendem o que é certo, o que é errado, os valores cristãos. E quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei de um fato, né? Que uns 15 anos passados, eu fui chamado para ajudar numa experiência de oração lá em Alto Laje. E num dado momento em que nós estávamos orando com as ovelhinhas, né? E eu estava pastoreando um jovem, né, também, um jovem assim, um jovem bonito, muito vistoso, assim, né? E pediram para nós orarmos, ficarmos de frente um para o outro, né? E orarmos um pelo outro. Então eu orei para aquele jovem. E quando chegou a vez dele orar por mim, eu perguntei a ele: ora por mim? Ele falou: eu não sei orar. Eu falei assim: não tem problema não, então reza um Pai Nosso para mim. Ele falou que não sabia rezar um Pai Nosso. Meus irmãos, aquilo foi um choque de realidade. Você vê um rapaz de 20 e poucos anos que não sabia rezar um Pai Nosso. Daí nós também podemos concluir que tem muitas pessoas lá fora que não conhecem Jesus. Tem muitas famílias que estão deixando Jesus do lado de fora. Tem muitas famílias que não estão levando Jesus para dentro dos seus lares. Tem muitas crianças que ainda não conhecem Jesus. E o próprio Jesus nos disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Por isso que nós estamos vivendo essa situação tão caótica na nossa sociedade. Meus irmãos, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Os nossos filhos precisam saber que nós, enquanto família, aonde nós queremos chegar?
Nós pais nos preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos, queremos que eles estudem, que eles se formem, que eles sejam profissionais bem-sucedidos. Mas eu vos digo, meus irmãos, os nossos filhos, eles podem vir a ser mega empresários, juízes, podem vir a ser um médico renomado, um advogado de sucesso, mas se eles não forem bons filhos de Deus, de nada adiantou. Tem uma passagem que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: o que adianta um homem vir a ganhar o mundo inteiro se vai perder a sua vida? Vai perder a sua alma. Isso também se refere, enquanto nós, pais, nessa preocupação de dar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, e muitas vezes nós acabamos negligenciando com as nossas famílias. Não temos mais tempos para os nossos filhos, não temos tempo para irmos à igreja, não temos tempo para orarmos juntos, para fazermos um lazer juntos. E nós acabamos deixando a nossa família um pouquinho de lado, né? Meus irmãos, nós precisamos ensinar o caminho da igreja para as nossas crianças desde cedo. Porque você pegar um jovem, né, um adolescente, e querer levar ele para a igreja à marra, meu filho, aí é difícil. Você tirar um adolescente ou um jovem da frente de um computador, da frente de um celular hoje em dia, é muito difícil. Quem tem filho adolescente aí sabe o que eu estou dizendo. Não é fácil. Amados, nós temos vivido tempos muito difíceis, em que o inimigo está tentando destruir as nossas famílias. A família é a base da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade é formada por famílias. Destruindo as famílias, ele está automaticamente destruindo a nossa sociedade, desestruturando a nossa sociedade. É por isso que nós vamos ver assim, os valores cristãos estão sendo questionados, ridicularizados. Nós estamos sendo taxados de fanáticos, vistos como intelectualmente limitados. E é neste contexto, né, de uma sociedade assim, tão dividida, tão assim, sem fé, que nós somos chamados a dar testemunhos. Nós somos chamados a dar testemunhos de fé, da vocação ao qual nós fomos chamados, de sermos família, de sermos servos do Senhor Jesus. O mundo que está lá fora não nos satisfaz. O que nós vemos nos telejornais não nos satisfaz. A sociedade está tentando nos empurrar goela abaixo, um monte de porcaria, querendo mudar os valores cristãos, os valores que nós aprendemos dos nossos pais, o valor que nós temos na palavra de Deus. Estão querendo distorcer a realidade, estão querendo distorcer a verdade. Mas por um outro lado, meus irmãos, nós também temos visto os grandes exemplos. Aqui na nossa paróquia mesmo, está sendo feito um trabalho muito bom com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, né? Através das pastorais, da PA e da PJ, né? Do EAC, do EJC. Meus irmãos, eu tive a oportunidade, que a minha filha participa, de ir em Jardim América, você vê uma igreja lotada de jovens. Uma coisa assim inimaginável. Quando eu vi aquilo, eu fiquei emocionado, porque você conseguir reunir mais de 200 jovens dentro de uma igreja. É uma coisa assim, nesses tempos de hoje, assim, maravilhoso. E nós estamos vendo jovens lá que estão buscando a palavra de Deus. Jovens que adoram Jesus Eucarístico, jovens que estão lutando pelas suas famílias, que estão evangelizando os seus pais, e eu conheço o caso desses, de jovens que estão trazendo os seus pais de novo para a igreja.
E isso, assim, é muito bonito. É uma mudança, né? Parece que é uma inversão, né? Enquanto nós, pais, devemos levar os nossos filhos para a igreja, são os filhos lá que estão trazendo os pais para a igreja. Estão buscando, estão lutando por suas famílias. A coisa mais bonita do mundo. E também temos o SCC, né, que também faz um trabalho maravilhoso, né? Muito tradicional na nossa paróquia. Muitos anos, mais de 40 anos que está sendo feito esses trabalhos com os casais retornando, casais que às vezes estavam vivendo conflitos já estão vivendo em harmonia, né? Encontraram a harmonia, encontraram o servir deles aqui dentro da nossa igreja. E como a palavra, né, nos fala do chamado de Paulo, eu queria partilhar um pouquinho com vocês como foi o meu chamado, né? Como eu cheguei ao matrimônio, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, que eu fui criado dentro de uma família muito católica, de pais muito católicos, de avós muito católicos. Mas quando nós vamos ficando adultos, vamos tendo uma independência financeira, nós vamos conhecendo as coisas do mundo, né? Então eu conheci a bebida, conheci o sexo, as noitadas, né? As baladas. E num dado momento eu achava que isso era ser feliz, que a minha felicidade estava naquilo. Mas eu sempre tive o temor de Deus, porque eu fui crismado, batizado, tudo certinho, eu sempre tive o temor de Deus. E num dado momento também da minha vida, eu me sentia assim, que faltava algo, eu não estava prosperando profissionalmente, eu não estava conseguindo me encontrar profissionalmente. Então eu resolvi fazer um propósito com Deus, de me aproximar da sua palavra. E eu comecei fazendo a liturgia diária, todo dia, lendo aqueles versículos, aquelas passagens, e aquilo foi tomando conta de mim, eu fui me apaixonando por Jesus. Então já não me contentava em só ler aqueles poucos versículos, eu queria ler mais. A minha conversão não foi de uma hora para outra, foi um processo, foi ao longo de um tempo. E eu me lembro também que quando eu já estava nesse processo, que teve uma vez que meus amigos me ligaram, ia ter um show no Álvares Cabral e todo mundo ia. E eu acabei indo também, né? E aquele start, aquele momento assim que eu me decidi, foi porque nesse show eu acabei conhecendo. Eu acabei conhecendo uma menina, e aquela menina naquela noite me disse tudo o que a minha carne queria ouvir. E eu tinha um contato daquela menina, mas eu não resolvi mais ligar para ela. E quando eu cheguei em casa, eu resolvi não mais ligar para aquela menina, porque não era aquilo que eu mais queria. Jesus já tinha tocado no meu coração que aquele não era o desejo dele para a minha vida. Eu não queria mais aquela vida, né? Então eu comecei a orar ao Senhor que Ele me desse uma namorada. E não foi de cara não também, foram alguns anos ali esperando uma namorada, mas Deus me deu uma visualização. Ele me deu uma visualização de eu entrando na igreja, de mãos dadas com uma mulher e com uma criança no colo. Então, eu tinha um chamado. Meu chamado era para o matrimônio, né? E depois disso eu conheci também uma menina que era evangélica, mas eu não quis ter um relacionamento com ela, porque a igreja que o Senhor me mostrava era uma igreja católica. Então eu falei para ela, eu sou muito católico, eu não vou abrir mão da minha fé, né? Então eu continuei trabalhando, perseverando, né? E numa viagem que eu fiz para Canção Nova, eu conheci a Celeida, né? Eu me encantei com o sorriso dela e a gente começou a conversar, começamos a namorar, tivemos um namoro santo
E depois disso, nós noivamos, nos casamos e formamos uma família, pela graça de Deus. E eu gostaria de terminar essa reflexão concluindo aqui com uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, que diz o seguinte: cada qual permaneça na condição em que foi chamado. Ou seja, meus irmãos, se nós somos chamados ao matrimônio, a sermos família, a servirmos a Deus nesta condição, que nós sejamos firmes e perseverantes nesse chamado. Que nós sejamos firmes e perseverantes nesses chamados, nesse serviço a Deus, nesse serviço às nossas famílias. E eu gostaria agora de pedir para vocês que nós pudéssemos orar pelas nossas famílias, que nós pudéssemos fechar os nossos olhos por um instante e pedirmos ao Senhor que nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos, que nos dê sabedoria para convivermos harmoniosamente dentro do nosso lar, que o Senhor possa estar habitando as nossas casas, os nossos lares, que o Senhor possa estar habitando os corações dos nossos filhos, que o Senhor possa estar fazendo morada também naquele esposo ou naquela esposa que se encontra um pouco afastado. A Santa Giana falava, que nossa missão é ajudar o outro a chegar ao céu, ajudar o nosso cônjuge a chegar ao céu, educar os nossos filhos na fé cristã. Que nós possamos orar também pelas famílias desestruturadas, famílias em que os filhos não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, famílias que estão buscando resgatar os seus filhos dos vícios, da marginalidade, famílias que estão lutando contra enfermidades. E que você também possa colocar nesse momento a sua família. Hoje também é o dia de Santa Mônica, Santa Mônica orou 30 anos pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Então, meus irmãos, não desistamos das nossas famílias, não desistamos dos nossos cônjuges, não desistamos dos nossos filhos. E nós vamos continuar orando, agora cantando a música da família do Padre Zezinho.